esta é a serva do Senhor, que o Senhor preparou para trazer a palavra dele nesta noite. Não olhe para ela, não fite expectativas nela. Projete no Deus, que é a excelência, que usa o vaso de barros para abençoar a minha e a sua vida. Em nome de Jesus, estenda suas mãos, vamos orar pela serva do Senhor. Pai amado e querido, te apresento mais uma vez, Senhor, irmã Joyce. Toma a tua serva em tuas mãos mais uma vez. Saca, Senhor, da tua aljava. Lança em direção ao alvo e faz, Senhor, com que ela acerte, porque ela vai trazer o que é teu para as nossas vidas. Não é a flecha, Senhor. És tu que és o arqueiro. És tu quem detém todo o poder. És tu quem faz, Senhor. Usa a tua serva para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Aproveitando vocês em pé, Romanos capítulo 8, versículos de 15 a 17. Daqui a pouco eu faço algumas considerações. Romanos capítulo de número 8, versículos de 15 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Sente adorando ao Senhor e exaltando o nome dEle. Como eu sempre peço, que não seja a minha voz, mas a voz dEle audível aos ouvidos da igreja. Essa igreja linda que mora no meu coração, de fato. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Múcio, da vida da nossa irmã Damares. Eu estava tentando fazer aqui um mapeamento para ver se a enxergava por aqui, mas eu acho que ela não veio, não é? E lá disse que geralmente ela senta por ali por trás. Ela se infiltra aí no meio dos irmãos. Deus recompensa esse casal, o pastor Murilo, a minha amiga Suzane lá. Hoje eu estou aqui mais uma vez com vocês e com o privilégio de ter sido acompanhada pelo meu marido. O meu marido, que também hoje tem o privilégio de tê-lo me orientando, me conduzindo na palavra. Na verdade, irmãos, ele é o pastor auxiliar lá, então eu sou pastoreada por ele também. E quem prega, na verdade, é ele. Eu estou aqui mais nervosa porque eu estou na frente dele para falar. Ele é mestre, de fato. Mas vamos lá, não é? Ainda bem que quem entrega a palavra é o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Mas, queridos, fazendo essas considerações, eu pedia direcionamento ao Senhor a respeito do que falar para vocês. Fomos grandemente aqui abençoados pela palavra do primeiro culto agora da tarde, não é? Do culto que antecedeu este. E eu recebi a palavra, e inclusive lá no finalzinho, o pastor Murilo, ele foi linkando ali. A gente aprendeu sobre a providência divina, a gente aprendeu sobre fazermos planos e aprendemos também que nós precisamos orar. Tudo tem que ter base, tudo tem que ter direcionamento. Mas para a gente chegar aí, nós precisamos primeiramente aprender algumas verdades do Evangelho de Jesus Cristo, que me parece que no tempo atual estão se perdendo. No capítulo 7, a carta escrita aos Romanos é uma carta extremamente pesada. Eu confesso a vocês que hoje eu quis correr dela, porque eu não me sinto capaz de falar a respeito dos temas profundos. Afinal de contas, a carta aos Romanos ela tem um peso teológico gigantesco.
Paulo é uma mente extraordinária e uma mente que eu confesso a vocês, não conheço ninguém que possa alcançar a mente de Paulo. De pertinho estou conhecendo alguém que, se palmilhar mais um pouquinho, é que é meu marido, viu, irmão? Mas, somente. Mas Paulo, ele vai, inspirado pelo Espírito Santo, trazer verdades sobre o Evangelho que você, quando você lê a carta aos Romanos, você começa a ver a questão da justificação, da salvação, da regeneração, da santificação. E você vai entendendo algumas coisas, e tem coisa que você realmente tem que estar acompanhado pelo verdadeiro autor, porque senão você se perde. Você tem que ficar perguntando ao autor: como foi isso aqui mesmo? Porque ela é de fato profundíssima. Mas o Espírito Santo do Senhor ministrou ao meu coração uma palavra que eu queria compartilhar com vocês a respeito do nosso posicionamento em Cristo, de nós sabermos quem somos nele e quem somos para ele. O que isso traz para a gente enquanto direitos e enquanto ônus, e o que isso também acarreta para as nossas vidas enquanto bônus e deveres. No capítulo 7 de Romanos, Paulo vai tecer algumas falas. Ele vai iniciar falando sobre um casamento, e que na verdade ele não está falando propriamente sobre o homem e a mulher. Ele está trazendo uma figura de linguagem para tratar sobre a lei. E nessa figura de linguagem ele vai dizer que nesse casamento a mulher está ali sujeita ao marido. E ela só pode desobrigar-se desse casamento se esse marido morrer. Só que o marido ali é a lei. A mulher ali seríamos nós. E a lei, ela é perfeita, e a mulher ali é imperfeita. Logo, na sua imperfeição, a gente não consegue alcançar a perfeição daquele marido que seria a lei. E aí não dá para a lei morrer. Só que o mistério de Cristo é tão profundo que a lei não morre. O marido não morreu, mas a mulher morreu. E legalmente, juridicamente, todo aquele que morre, ele desobriga-se logo de tudo aquilo que é direito. A lei, ela não exige mais do morto. Quem morreu, morreu. A lei não exerce mais poder sobre este que morreu. E é assim que Paulo faz essa figura a respeito de hoje, do estado que hoje estamos. Aquele que converteu-se a Cristo, que confessou a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, está agora morto para o mundo, morto para o pecado e morto para a lei. Desobrigado da lei, a gente não alcança, não consegue cumprir aquilo que a lei exige de nós. Mas houve um perfeito que foi falado aqui há pouco tempo atrás, que veio e como cordeiro perfeito, sem defeito algum, subiu ao alto daquele monte e foi morto em nosso lugar. A lei, para desobrigar-nos, exigia a morte. Ele morreu perfeitamente, entregou-se como sacrifício em nosso lugar, e já agora nós com ele também morremos. Só que Paulo continua dizendo que há uma guerra, e essa guerra, ela é entre a carne e o espírito. Essa guerra é entre aquilo que tenta escravizar o homem. Mas ele termina o capítulo de número 7 dizendo que graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, escravo da lei do pecado. Então ele começa já agradecendo, porque ele disse: agora eu de fato sou uma nova criatura. Então ele inaugura o capítulo de número 8 dizendo: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando no capítulo 7 nós não vemos menção a respeito do Espírito Santo, senão indiretamente, no capítulo de número 8 nós veremos inúmeras menções ao Espírito Santo. Umas 19 vezes ele é mencionado diretamente. O que me vem ao coração é que no capítulo de número 7, Paulo está dizendo: há uma guerra,
A lei do pecado quer atuar sobre a minha vida. Ainda o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, quando vejo, já o tenho feito. Mas ali o Espírito Santo não está sendo mencionado. Mas quando ele inaugura o capítulo de número 8, ele está dizendo: mas eu compreendi que aquele que está em Cristo recebeu a primícia de toda herança. Vou falar lá no finalzinho que é o Espírito Santo que nos ajuda em todas as nossas guerras e questões. O John Stott vai falar algumas questões que eu vou avançar porque é a orientação do próprio Espírito Santo. Ele fala sobre 2 egos, 2 leis, 2 clamores e 2 escravidões. E na realidade o andar com Cristo também é andar com uma certidão de óbito. É lembrar que nós morremos para o mundo e hoje estamos vivos somente para Ele. Afinal de contas, quando Jesus disse aos discípulos: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E cruz fala de morte, cruz fala de renúncias. O problema da atualidade é que nós queremos o Cristo da cruz, mas não queremos a cruz que Ele nos otorgou a carregá-la, a nossa. A renúncia e a morte para o mundo. E aí, Paulo explica em vários lugares aqui de Romanos sobre a justificação, que é um ato legal. Cristo nos deu este presente. E Deus, quando olha para nós, Ele vê Cristo nos justificando. De fato, o salário do pecado é a morte. Mas Cristo morreu em nosso lugar. E Ele cumpriu a lei. Não foi apenas uma abrogação, Ele cumpriu a lei. O tema central de Romanos 8 é a segurança dos filhos. Eu queria que você, por favor, repetisse comigo. Diga assim: a segurança dos filhos. As observações, eu vou dar alguns pontos aqui. Essas observações, algumas delas foram feitas pelo Martin Lloyd-Jones. E ele diz que a questão aqui primordial aponta para aqueles que estão em Cristo. Repita para o seu coração, não precisa falar audivelmente. Para aqueles que estão em Cristo. Paulo falando na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ele diz: aquele que está em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O capítulo 8, ele é extremamente pesado de material para nós falarmos durante meses. Mas os versículos que nós abordamos aqui, que nós lemos aqui, o apóstolo disse assim: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem de novo. Para viverem de novo atemorizados, mas receberam o espírito de adoção. Antes de pontuar aqui as coisas que eu digitei, o diabo, ele procura a todo custo fazer com que nós tentemos viver ainda debaixo da lei, ainda numa religiosidade exacerbada, ainda posando de quem é e de fato não ser. E nós estávamos na casa do nosso irmão Rosalvo e da irmã Rose, e nós falávamos a respeito de algumas pessoas que se importam mais com a reputação do que o ser de fato. Então eu posso estar totalmente corrompida no meu interior, desde que você não saiba e ache que eu estou aqui muito bonitinha pregando para vocês, quando a minha vida, o meu interior está completamente sujo, podre. E há quem diga assim: não, mas o que importa é que as pessoas não saibam. O evangelho de Cristo, ele é diferente. Paulo disse assim: vocês não podem mais viver aterrorizados. Vocês não receberam o espírito de temor. Vocês não estão mais debaixo da lei. A lei oprime vocês. A lei faz com que vocês fiquem como aquele homem que estava lá orando, enquanto o publicano também
orava e ele dizia: mas eu faço tudo. E Jesus, a respeito dos hipócritas e dos fariseus, ele disse: vocês são como sepulcros caiados, por fora muito ajeitadinho, por fora vocês são cheios de adereços, mas por dentro vocês estão apodrecendo. E o Senhor está nos chamando hoje, chamando esta igreja a de fato despirmos-nos daquilo que é aparência e a recebermos o evangelho como ele é, o evangelho que transforma, o evangelho que muda, o evangelho que molda, o evangelho que arranca a gente do pecado, o evangelho que nos dá o banho de misericórdia, de justificação e diz pra gente: eu te lavo, eu te limpo, eu te separo, eu te tiro pra fora da podridão do mundo, eu te arranco daquilo que é pecado e que é medo. Esse é o evangelho. O mundo diz para nós: aí vai e vive a tua vida do jeito que tu quiseres. Afinal de contas, nós só temos o hoje. Faz o que agrada ao teu coração. O evangelho nos ensina que nós não somos de nós mesmos. Por isso que o mesmo apóstolo que escreveu o capítulo 8 de Romanos disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo-a na fé do Filho de Deus. Eu não sou mais meu. E aí ele vai falar sobre a questão da adoção. O F.F. Bruce vai dizer e vai chamar a atenção para o termo adoção, para que nós não entendamos esse termo como a questão contemporânea. Inclusive, semana retrasada, eu acompanhei uma cliente minha lá do escritório. E ela estava extremamente chorosa e revoltada porque ela era casada e não podia ter filhos. E eles decidiram adotar uma menina. E adotaram. Todo o processo de adoção, quem aqui sabe que o processo de adoção é bem complicado, é cheio de burocracias, é cheio de audiências, é cheio de conversas, tem várias etapas. E eles passaram por todas as etapas. Depois de tudo pronto, inclusive o juiz da causa apadrinhou aquela criança, o pai desistiu da adoção. Ele precisou pagar uma multa. A multa é tão alta que ele vai pagar a multa até a criança completar 18 anos. Mas o que o F.F. Bruce chama a atenção é para que nós não compreendamos desta maneira, mas sim a época, a comunidade, a cultura greco-romana tinha a adoção como algo muito diferente do que é hoje. E quando um pai decidia adotar uma criança, aquela criança era deliberadamente escolhida por esse pai, na intenção de ser o perpetuador do nome do pai e também adquirir a herança do pai. E naquela época o filho, ele era tão filho quanto os filhos biológicos. E às vezes recebiam até mais honra. Porque às vezes os próprios filhos desonravam. Então o pai olhava e dizia: eu vou escolher você para ser meu filho, perpetuar meu nome e receber a minha herança. Paulo disse assim: vocês não têm, mas que está com esse espírito de temor. Vocês não podem mais estar escravizados debaixo desse temor, porque vocês receberam agora o espírito de adoção. Eu não sei se vocês conseguem compreender isso, mas enquanto eu li em casa, eu pensei no seguinte: Deus olhou para mim, apontou o dedo e disse: eu escolhi você. Eu quero você. Ele olhou para você e ele disse: eu quero você. Eu vou lhe inserir na minha família. Eu sou rei, Senhor de todas as coisas, dominador. E você, mero mortal, mas eu criei e eu escolhi você. A pergunta é: ele nos escolheu, você escolhe fazer parte de fato dessa família? Ou você escolhe tomar posse desse espírito de medo e continuar fora dessa família? A ideia de paternidade deve, sem dúvidas, hoje, estar sendo entendida de uma forma muito equivocada. Porque
Na verdade, as pessoas dizem, todos são filhos de Deus. Mas a Bíblia não é assim que ela fala. Todos nós somos criaturas de Deus. Filhos são aqueles como nós já descrevemos aqui. Aqueles que estão em Cristo. Aqueles que o reconheceram, o aceitaram em seus corações, com a boca confessaram que Ele é o seu Senhor e Salvador. Filhos são esses. Aqui a gente vê um contraste entre escravidão e liberdade. São duas eras, a antiga e a nova. O que fomos e o que somos. A antiga era traz temor. A nova traz liberdade e intrepidez para nós irmos até Deus, para nós nos aproximarmos dEle. O Espírito nos libertou, mas nós somos servos. Você pode entender, eu vou chamar isso de uma simbiose. Nós fomos libertos, mas nós somos servos. Como, Joyce? Eu sou totalmente contra aquelas pessoas que dizem assim, eu não vou viver aprisionado a isso. Qualquer que seja a questão de dogmas, de obediência a questões de normas sociais, de normas legais. E às vezes as pessoas se recusam. Mas quando você não serve a um Senhor, você serve a outro Senhor. Por mais que você ache, você jamais estará em cima de um muro concernente à servidão. Ou você serve a Deus, ou você serve aos seus desejos, às suas paixões, aquilo que o diabo preparou para desencaminhar aqueles que estavam ou que poderiam estar no caminho do Senhor. Ou você serve a Deus, ou você serve a outro. E aí eu separei 3 versículos específicos de Romanos. Romanos 1:1. Nós somos servos de Jesus. Paulo disse assim: eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo para o Evangelho de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 22, ele diz assim: agora porém libertos do pecado, transformados em servos de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 18, ele diz: uma vez libertos do pecado, fomos feitos servos da justiça. Sabe qual é a diferença entre servir ao pecado, entre ser escravo do diabo e ser servo de Deus? É que você agora serve a liberdade. Eu não sei se sua mente consegue alcançar isso, mas quando a minha mente conseguiu alcançar isso, eu não sei, ultimamente parece que eu estou conhecendo o Evangelho. Eu tenho hoje 37 anos. Os meus pais me criaram na igreja. O meu pai é pastor, minha mãe dirigente de círculo de oração durante anos. Construímos igrejas juntos. Minha mãe carregava tijolo e concreto de igrejas que eram derrubadas e aumentadas. Fomos para o Alto Sertão do estado, orei junto com eles, preguei nas ruas do sertão. Mas de um tempo para cá parece que o Evangelho me foi apresentado. Jesus está dizendo: Joyce, você não é de você mesma, você é minha. Você não pode ser escravo da sua vontade, dos seus eus, do seu ego, mas você é minha serva. Eu sirvo agora a liberdade, e para a liberdade Ele nos libertou. Aleluia, aleluia, aleluia. Como é bom sentir de novo a graça. Sabe, houve momento na minha vida que eu disse: Deus, eu vou para muito longe do teu propósito e do teu projeto. Não está no script da pregação, mas muitas vezes eu disse para Deus, em um dado momento específico da minha vida, eu sofri terrores que a minha mente já não conseguia mais olhar para Deus, enquanto Ele olhando para mim dizendo: você permanece sendo minha filha. Porque o diabo, ele gosta de armar algumas arapucas, algumas ciladas psicológicas, e a gente começa a achar que Ele já não nos quer e que Ele já desistiu da gente. E naqueles momentos eu comecei a ficar atemorizada e envergonhada, e eu dizia: eu não mereço mais isso. E que de fato nenhum de nós merecemos. Não estamos aqui por merecimento, estamos aqui pela graça de Jesus. É a graça dele. E a graça dele é suficiente para alcançar todo e qualquer tropeço nos quais eu for acometida na vida.
E aí, algumas vezes na minha vida eu disse: Jesus, eu não quero mais. E não era só pregar, não era só dirigir, não era só atuar no reino. Eu dizia para ele: eu estou cansada, eu não quero mais essas lutas. E almejei muitas vezes, quando eu acordava, abria os olhos e eu dizia: por que eu amanheci com vida? Para quê? E todas as vezes que eu sinto o que eu estou sentindo agora, e talvez você não sinta comigo, mas é tão gostoso sentir que para a liberdade Ele nos libertou. Que o fio que nos liga a Ele, a conexão é direta, é sem interrupções. A conexão com Ele não oscila, não de lá para cá, pode oscilar daqui para lá, porque de alguma maneira talvez eu não consiga estar interagindo com o reino por causa das minhas próprias questões, mas Ele continua no mesmo lugar, igualzinho lá no Éden, quando Ele disse: ó Adão, eu vim de novo. Ele sabia que Adão tinha pecado, mas Ele chegou de novo. Ele está no mesmo lugar, como disse o pastor Murilo, no controle de todas as coisas, mas Ele também está no mesmo lugar, esperando relacionamento, esperando você voltar, esperando você dizer para Ele: eu permaneço te querendo, e com as minhas questões, meus defeitos, meus pecados, eu venho a Ti. A gente vai ver aqui 3 questões: o dom do Espírito, que é o dom da adoção, que é a adoção. O John Stott faz este comentário. Nós iremos ver o clamor e o testemunho do Espírito Santo, que eles andam juntos. Inclusive, escrevendo aos Gálatas, Paulo vai fazer menção dessa adoção novamente, e vai fazer menção que o próprio Espírito Santo é quem clama: Abba, Pai. Mas a gente vai seguir. O texto diz assim: baseados no qual clamamos Abba, Pai. Fomos adotados e clamamos Abba, Pai. Eu chamei aqui de simbiose, porque é algo que se conecta, que se mistura, é uma dança de coisas que estão entrelaçadas. Paulo disse assim: o amor de Deus foi derramado em vossos corações. Então o Espírito, quando nós aceitamos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o amor dele é derramado sobre nossos corações, e é o Espírito dele que acessa o nosso espírito, e é por isso que nós clamamos Abba, Pai. E aí a palavra Abba é do aramaico e pater do grego. Agostinho disse que isso era justamente a inclusão tanto dos judeus quanto dos gregos na família de Deus, porque para Deus não existe judeu, nem grego, nem branco, nem preto, nem homem, nem mulher, nem livre, nem escravo. Para Ele todos nós somos um. Ele olha para nós com o mesmo olhar. É por isso que, como Jesus, rememorando a oração dele no Getsemane, ele disse: Abba, Pai, porque ele disse: eu alcanço todos. Eu alcanço o judeu e alcanço o grego. E deixa eu dizer uma coisa a vocês: os judeus não se atreviam a clamar Abba. Era o do aramaico, era a maneira corriqueira como se chamava um pai. E eu ouvi o pastor Murilo 2 vezes chamar o pastor Múcio hoje de pai. É uma bobagem, né? Porque é corriqueiro. Ele chamou uma vez aqui durante o culto, quando ele veio dar algum aviso, e uma vez lá na sala. Só que soou tão forte a palavra no meu ouvido. Quando se fala um pai e você tem intimidade, é diferente. E o judeu dizia assim: nós não podemos chamar Deus de pai, Ele é o nosso Senhor. Mas Jesus, no capítulo 6 de Mateus, Ele disse: quando vocês forem orar, a partir do versículo 9 eu acho, diz: quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso. Jesus estava dizendo: Ele é o nosso Deus, Ele é o seu Deus, eu sou o seu Deus. Mas quando você for orar, você não precisa achar que é aquele Deus distante, aquele Deus transcendente, mas aquele Deus imanente, até porque Ele estava entre nós. Ele estava se relacionando. Ele disse: quando vocês forem falar, digam: Pai nosso que estás no céu.
Ele nos dá autoridade para falarmos como criancinhas falam com seu pai em tom infantil e confiante. É por isso que Paulo disse: então clamamos, Abba, Pai. E esse clamor aqui, o Moody diz que não é um clamor desesperado, em êxtase. Não é algo que a nossa mente foi arrebatada e nós não sabemos o que estamos falando. Mas é um clamor que está sendo audível até a alma de segurança. De segurança alegre e infantil. É a criança que corre às vezes sem saber no meio da igreja. Ela corre talvez sem saber os perigos, mas ela corre para o pai. E ela está sabendo para quem ela está indo. Ou talvez ela tenha tropeçado, machucado o joelhinho, a mão passou no chão e arranhou. E ela corre para quem? Para o pai. E ela diz: pai, chorando. Paulo estava dizendo assim: o Espírito testifica com o nosso espírito. E nós clamamos: Abba, Pai. É o grito que sai da alma, mas não sai como quem está perdido. Sai como quem sabe a quem está clamando. Quem é Ele? Pai, o meu Pai. Durante a oração nós temos experiências, orações, quer sejam públicas ou privadas. Eu não sei vocês, eu tenho vivido isso de maneira muito intensa. Por isso que quando o nosso espírito, que na verdade é o Espírito de Deus no nosso espírito, atestando que somos filhos, nós vivemos experiências ímpares. E daqui a pouco a gente vai encerrar com uma oração. Clamamos Abba, Pai. Então esse Espírito testifica com o nosso espírito. Ele dá testemunho vívido em nosso ser e nos dá segurança. O Evangelho não é autoajuda, mas o Espírito Santo nos capacita. Minha mãe sempre dizia: o Evangelho não é autoajuda. A frase dela era essa: o Evangelho é ajuda do alto. Porque não é sobre mim, não é sobre você, é sobre quem Ele é. É sobre o Espírito Santo nos capacitando. Então Paulo segue e diz: o próprio Espírito, está com E maiúsculo, ele está se referindo ao Espírito de Deus. Testifica com o meu Espírito, com o nosso, que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O problema de falar sobre paternidade hoje, já tem muita gente que fala sobre isso, é que falar sobre paternidade é só como o Deus que nos toma no colo e fica nos ninando. Oh, bebezinho, e batendo ali na cabeça e ninando, como se isso fosse a única coisa que Deus tivesse o dever de fazer por nós. Mas a paternidade do alto, ela é para além disso. Ela tem direitos, mas ela tem deveres. Só que a gente só quer ouvir os direitos do filho. A gente não quer ouvir os deveres do filho. Eu trabalhei numa comunidade onde havia um projeto social que era patrocinado pela Igreja e pela Compassion do Brasil, uma instituição sem fins lucrativos internacional. E eu cheguei um dia para trabalhar e uma criança de 9 anos entrou com uma arma, uma pistola que ela tinha ganho do pai. O pai estava preso e porque ele estava aniversariando, era o aniversário de 9 anos, ele ganhou uma pistola. E o pai disse a ele chegou exclamando lá: quando você completar 12 anos, você vai ganhar uma 12. E ele chegou feliz da vida. E a comunidade compelia os funcionários do projeto a falarem para os adolescentes a respeito do ECA apenas dos direitos deles. Que eles eram resguardados pela Constituição, que eles tinham uma lei específica que versava sobre os direitos dele. E numa reunião, inclusive com os pais, à época eu ainda estudava, eu era estudante da faculdade de Direito, e a gente comentou com eles que aquelas crianças e aqueles adolescentes não tinham apenas direitos, eles tinham deveres.
mas naquela comunidade específica, naquela formatação, aquelas crianças só tinham direitos. O direito de traficar, o direito de portar arma de fogo, o direito de praticar pequenos e grandes furtos, o direito de fazer arruaças na rua. Mas o Evangelho de Cristo, ele nos ensina que nós precisamos entender que a paternidade de Deus, ele é pai raiz. Ele não é pai Nutella. Ele é o pai que, se você acertar, ele vai dizer: muito bem, é para isso que eu estou lhe ensinando. Mas se você errar, ele vai lhe sentar no colo, vai dar umas palmadinhas e vai dizer: você está errado. Ah, Joyce, ele não fala comigo assim também? Tem gente que não tem mais nenhuma Bíblia para ler. Hoje a gente tem a Bíblia no aplicativo, hoje a gente tem a Bíblia no tablet, hoje a gente tem a Bíblia em qualquer lugar. Mas se você pensar direitinho, tem gente que não abre a Bíblia. É aqui que às vezes ele me dá umas palmadas seguras quando eu estou na minha casa e diz para mim: ei, tu está errada. E ele está falando à igreja dele hoje. A correção não é para matar, a correção é para te dar vida. Filhos sem limites geralmente estão à margem da sociedade. Eu não estou falando aqui que é uma regra. Há pessoas que Jesus encontra no caminho, e o limite que a paternidade terrena não colocou, não impôs, a celeste fez, porque Ele é poderoso para isso também. Mas filhos não corrigidos na sua infância, na sua adolescência, tendem a ser filhos, ou homens e mulheres que não conseguem entender limites, e por conta disso se tornam pessoas desagradáveis. E Deus está dizendo para você: eu quero que você seja um filho agradável. E por isso eu lhe corrijo. E por isso eu lhe aperto. E por isso eu lhe trouxe aqui. Por isso, às vezes, eu lhe coloco em caminhos estreitos. Às vezes você quer fugir, quer ir para muito longe, toma suas próprias decisões. Diz, como disse o filho pródigo ao pai: pai, eu quero minha herança, me dá tudo que pertence à minha parte da herança e eu vou embora. E ele vai, e a Bíblia diz que ele vai gastar tudo. E quando ele está na miserabilidade da vida, ele diz: eu vou tornar para o pai. Porque lá eu tinha comida, eu tinha veste, eu tinha calçado. Lá eu tinha o que aqui eu perdi. Aquele filho teve que perder tudo lá fora para entender que só na casa do pai é que a gente tem suprimento para a vida. E aqui na casa do pai é que nós temos suprimento para a vida eterna. Paulo disse: nós precisamos entender que se sofremos com Ele também receberemos benesses. Paulo diz isso aos Filipenses, Paulo diz isso a Timóteo, Paulo diz isso, ou Pedro também remete isso. Ele disse: alegrai-vos por estarem sofrendo aquilo que é cruz de Cristo também, porque com isso vocês também receberão vitórias. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. O Evangelho de Cristo não está limitado a nos abençoar apenas. Eu vou lhe dar carro, lhe dar casa. Ele pode. Eu vou prosperar o seu negócio. Ele pode. Ele tem todo o ouro e toda a prata. A Ele pertence. E a Bíblia diz que Ele dá a quem Ele quer. E se Ele quiser, hoje, abrir as comportas dos céus para te abençoar, Ele pode. Ele não sonega bem algum aos seus filhos. E se você pedir, Ele pode te dar. Mas deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Você que tem filho, quando o seu filho está mal criado, desobediente, e lhe pede alguma coisa cara, você de logo dá?
eu estou vendo algumas cabeças balançando, dizendo assim: não. Você corrige ele, você vai ensinando a ele, você ensina o valor daquela peça ou daquele objeto, e depois, se você tiver condições, você dá. Assim é Deus conosco. Ele primeiro nos atrai para Ele. Ele primeiro nos traz para perto, para cuidar e tratar das feridas e ensinar-nos que o caminho dele não é sobre coisas materiais, mas sobre aquilo que é eterno. Paulo disse assim: se somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você consegue perceber como é glorioso isso? O John Stott diz que essa herança, ela não é somente a respeito daquilo que é céu, é eternidade. E eu fiquei pensando e repensando, eu disse: é verdade. E me lembrei quando os relatos a respeito da tribo de Levi são feitos. A Bíblia diz em Deuteronômio que a tribo de Levi não tinha herança, não tinha porção de terra. E vários textos vão dizer que a porção deles era o Senhor, a herança deles era o Senhor. O salmista ou os salmistas diversas vezes dizem: a minha porção é o Senhor, a minha herança é o Senhor. Ainda que tudo me falte, não me falta o Senhor. John Stott vai dizer que o Senhor Paulo está apresentando o próprio Deus como sendo a nossa herança. O céu não é céu porque não tem dor, não tem luta. O céu não é céu porque não tem morte. O céu não é céu por causa dessas coisas. O céu é céu porque aquele que reina está lá. Se ele não tivesse lá, não era céu. Por isso que o capítulo 21 de Apocalipse, eu queria lhe convidar a abrir a sua Bíblia. Extremamente conhecido da igreja, mas perceba o que a palavra do Senhor fala conosco. Aí a gente diz assim: não, porque Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. Mas quem limpará? Vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma voz do trono que dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Quem habitará? Deus. Eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com ele. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Quem enxugará? E a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E sabe, enquanto eu estava ali, sentada ainda, o Senhor dizia para mim: eu sou a porção da minha igreja. A igreja do Senhor, eu falo do corpo de Cristo, não tem parte aqui na terra. Aqui nós somos peregrinos e forasteiros. Aqui nós não temos porção. Eu não estou falando sobre a individualidade. Eu não estou falando sobre a sua vitória pessoal. Eu estou falando sobre aquilo que é coletividade, sobre aquilo que é igreja e sobre aquilo que é corpo de Cristo. Cristo está dizendo para a igreja dele: vocês não terão porção na terra. As autoridades apertarão a igreja, a sociedade perseguirá a igreja. Haverá um tempo que nós não conseguiremos mais congregar assim, mas lá Ele mesmo é quem estará conosco. A porção, a herança da igreja não é pisar em ruas de ouro, nem ver o rio da água da vida. A porção da igreja não é ver as 12 portas, não é ver os anjos, não é ver os arcanjos, os querubins, os serafins. A porção da igreja é Ele vindo. É claro que eu estou figurando. A Bíblia diz: Ele mesmo enxugará
dos teus olhos toda lágrima. Ele vindo com lenço. Não é a Bíblia que diz com lenço, mas ele chegando e dizendo: ei, Joyce, terminou. Eu queria ousar aqui, pedir licença. É ele chegar aqui em Suzane. Eu não sei você, mas eu fico pensando, se Jesus deixar eu lembrar das coisas que eu falei aqui a respeito do dia que eu chegar lá, eu acho que ele vai dizer: para, calma, arrefece, porque eu acho que eu vou numa carreira tão grande chorando, e como Suzane dizendo lá: ainda bem que eu cheguei. Ele vai dizer assim: filha, sou eu que estou limpando dos olhos toda lágrima. Filho, sou eu que vou limpar dos teus olhos toda lágrima. A tua porção, a tua herança não é aqui. Ele pode dar tantas coisas a gente aqui. Ele pode enriquecer, ele pode dar empresa, ele pode dar carro, ele pode dar casa, ele pode dar saúde, mas nada se compara ao peso da glória que nos será revelada no céu. Ele mesmo servindo naquela mesa, naquela ceia. A nossa porção, a nossa herança é Ele, é Ele, é Ele, é somente Ele. Por isso eu quero encerrar dizendo que a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, toda magnificação. Todo joelho vai se dobrar um dia diante dele. Mas eu quero me prostrar aqui e dizer a glória para o nome daquele que é Pai das luzes, que é Pai dos órfãos, que é Pai da eternidade, que decidiu ser meu Pai e teu Pai. Ele é teu Pai. E Ele está convidando você nessa noite. Eu não consigo achar normal sentir a presença de Jesus. É claro que diante de uma igreja tão diferenciada, a gente vai se segurando, mas dá vontade de correr, irmão. Dá vontade de pular, porque Jesus é tão maravilhoso, tão lindo. E sentir essa graça, essa unção e essa glória é a coisa mais preciosa do mundo. E eu queria tanto que você pudesse sentir o transbordar do Espírito Santo, que agora eu estou sentindo. É uma alegria que invade, que preenche, que toma a alma. Eu quero saber onde está o primeiro filho pródigo que quer voltar para a casa de papai. Onde está? Eu sei que o Espírito Santo falou de uma maneira linda aos corações. E eu queria que você sinalizasse aí em nosso meio alguém que se afastou. Muito obrigada, Su. E está aqui, que foi para longe da casa de papai e está aqui. Alguém. Bem, que eu sei. Eu vou falar como eu disse ontem aqui no culto de mulheres. Eu não vou insistir, mas eu vou lhe dizer. O que o Espírito Santo me mandou falar, eu falei. A palavra que o Senhor propôs ao meu coração, eu entreguei. E eu quero convidar você que volta para a casa do Pai. E se porventura você nunca fez parte dessa família linda, mas você sentiu a presença do Senhor lhe convidando, a voz dele lhe chamando, eu também quero lhe convidar nesta noite. Ele está dizendo: eu sou teu Pai. Eu sou teu Pai. Se você está do lado de alguém que está afastado, se você está do lado de alguém que ouviu a voz de Jesus dizendo: eu quero relacionamento contigo, eu quero intimidade contigo, toca nessa pessoa com carinho e pergunta: queres vir? Queres ir? Eu vou contigo. E se você não quiser vir,
Se você quiser ficar aí onde você está, só faz sinal com a mão. Ou eu vi aqui alguém mandar um recadinho dizendo: eu confesso Jesus como autor e Salvador, suficiente, Senhor da minha vida. Eu quero saber se há. Vou voltar o microfone. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Ainda dá tempo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.